À medida que a gente se afasta da unidade, a gente se torna ignorante. Isso é neoplatonismo puro, só que na visão gnóstica. Essa ignorância é a causa de um segundo estágio de degradação, porque inicia uma série de afecções. A ignorância como a causa raiz do sofrimento na tradição gnóstica. É ela que ocasionou a desunião do intelecto na alma, né? Então, à medida que essa ignorância vai degradando, ela dá surgimento à insegurança e à dúvida, e depois ao medo. Mas, por fim, a ignorância volta a dar uma vontade de saber, porque ela ignora, mas a gente quer saber, a gente começa a perceber que ignora. E aí, o conhecimento pode remover as emoções anteriores. Então, a ignorância dá insegurança, dá dúvida, dá medo, dá sofrimento, mas começa a dar vontade de saber. Quando a gente encontra o conhecimento, a gente remove a dúvida, remove a insegurança, remove o medo. E a terceira e última etapa consiste em uma espécie de substancialização dos afetos, que produz a aparência da matéria e do corpo físico. Então, a nossa ignorância passa a ser sabedoria e vai transformando os nossos afetos no mundo. Não eliminando, a gente não deixa de ter afeto, mas a gente transforma e ilumina eles. O Tratado Tripartite, de novo do Códice Jung, que é o Códice do Jung, explica como a primeira dispersão ocorre, devido à incapacidade do Logos de compreender o incompreensível e de suportar a intensidade da luz. É a imagem da queda, né? Ele duvida e olha para a profundidade. Como resultado, ocorre uma divisão e um afastamento, e estes, por sua vez, produzem a aparência da ignorância e do esquecimento. Está bem claro aqui, né? A parte superior da nossa alma se afasta da unidade, passa a não conseguir mais suportar a intensidade da luz, duvida e olha para baixo. Quando olha para baixo, cai, e aí ocorre uma divisão, se afasta do divino, surge a ignorância e o esquecimento. E por isso que a gente diz que Sofia deu à luz a Samael, que é o Deus cego, ou a ignorância cega, ou Yaldabaoth. Então, ele surge como um produto dessa queda de Sofia, por isso que ele é filho de Sofia. Mas não tem dois seres lá no céu sentados numa nuvem, um é uma mulher e outro é uma serpente com cara de leão, né? Por favor. Acho que ninguém aqui pensa assim, mas tem grupos que se dizem gnósticos que ainda acreditam que tem um carão sentado lá em cima e a gente tem que lutar de espada contra ele ou alguma coisa do tipo. Então, faltou aí abstração mental e filosófica para aprofundar no gnosticismo, né? No Evangelho da Verdade, também do Códice 1, né, outro texto valentiniano, por sua vez, descreve as duas etapas subsequentes, ou seja, duas etapas: a aparência e o desenvolvimento de afetos que irão gerar os níveis psíquicos e ilíacos, materiais, da realidade. A angústia e o medo aparecem como consequências da ignorância. E como a angústia torna-se sólida como uma neblina, fornece o contexto adequado para o aparecimento do erro, que tornou-se poderoso e trabalhou tolamente nos seus próprios assuntos. Aqui ele vai dando nascimento, dando forma àquilo que a gente vai chamar de ignorância, e aí a gente vai associar a esses seres, entre aspas, né? Então, à medida que a gente se mergulha na aparência e no mundo, os níveis psíquicos da realidade vão gerando na nossa mente, na nossa alma, os sentimentos perturbadores. E à medida que a gente é ignorante e a gente tem angústia, ela é como uma neblina sólida e ela vai dando espaço na nossa vida para a gente errar cada vez mais. E aí a gente começa a se amarrar nesses karmas, né? Para usar a palavra oriental. E quanto mais a gente erra, mais a neblina fica densa. E mais a gente sente angústia, mais a gente não consegue ver, porque a neblina cobre a visão. E aí a gente vai se tornando esses arcontes na nossa vida poderosos. E eles passam a se autonutrir da nossa energia psíquica e emocional. E isso é a grande luta, a gente conseguir se livrar disso, cortar esse elo.